Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Relatos Sobrenaturais. Eu sou Osias e hoje contarei para vocês mais um grande relato. Olá, me chamo Daniel. Atualmente estou com 26 anos de idade. Eu morava na Bahia, numa cidadezinha que não irei citar o nome. A minha família era toda da Umbanda, não todas, uma boa parte. Meu pai era um pai de santo, minha mãe também era mãe de santo, minhas tias também eram, e alguns de meus tios também. Meu pai sempre me incentivava a entrar na Umbanda e a trabalhar com entidades. Só que eu nunca gostei disso, nem de fazer feitiço, nem nada de magia negra. Mesmo que a Umbanda não envolva esses negócios de magia negra, eu nunca gostei de fazer trabalhos para entidades demoníacas. Chamo de entidades demoníacas porque um pastor, quando eu era da igreja há um tempo atrás, me explicou tudo isso. Que coisas de entidades, de Umbanda, mesmo fazendo bem ou não, são demônios. Então passei a acreditar no pastor e também na palavra de Deus. Mas antes disso, de o pastor me dizer isso, eu caí numa grande cilada do meu pai. Meu pai disse: já que você não quer entrar na Umbanda, te darei um presente. Vi ele pegando do armário um livro parecido com a Bíblia. Peguei o livro e comecei a ver a capa, e atrás dele, e na frente dizia São Cipriano Capa Preta. Olhei aquele livro e ele disse para eu ter muito cuidado e não deixar aquele livro dentro de casa, e sim enterrar em algum lugar antes de dormir. Eu falei, ok, não entendi o que o meu pai queria dizer com aquilo. Então fui direto para o meu quarto e comecei a ler o livro. O livro que eu vi mostrava que São Cipriano era um grande feiticeiro e bruxo, que se converteu ao cristianismo. Mas naquele livro, ele deixou grandes rituais feitiços de magia negra. Então comecei a estudar alguns. Vi que tinha muitos feitiços usando gato preto e outros animais. Eu não gostava de ferir nenhum animal, mas eu vi um feitiço que me intrigou um pouco. O feitiço era de ficar invisível. Não acreditei muito naquela hora, mas quis fazer o teste. De noite, esperei um gato passar na rua, um gato preto. Assim que eu esperei, demorou um tempo, mas apareceu um gato preto. Assim que o gato preto apareceu, o matei com um tiro de arma de chumbinho. Tirei o olho do gato e não vou explicar mais o ritual, mas eu tirei o olho dele e comecei a fazer o ritual. Assim que o ritual foi feito, se tornou uma grande poção e tomei essa poção. Era um ritual que se tornaria um feitiço e do feitiço uma poção. Quando eu tomei a poção, completamente fiquei invisível. Comecei a andar pela casa. Eu chamava meu pai não me escutava. Chamei minha mãe também não me escutava. Mas o meu pai dizia que estava sentindo algo dentro de casa andando, mas ele não sabia o que era. Ele disse que não se tratava de nenhuma entidade, e sim de uma pessoa, só que ele não conseguia especificar quem era. Então continuei andando. Andei pela rua, passei pelos meus amigos que estavam sentados na calçada e nenhum me ouviram. Nenhum me ouviram e nenhum me viram. Mas eles também começaram a ter uma sensação de estar sendo observado. Quando eu cheguei perto deles, uns diziam que estavam sentindo frio. Eu não entendi muito bem, mas continuei andando invisível. Passei por alguns lugares, peguei coisas de bares e supermercados e levei para casa. Os moradores não entendiam como uma garrafa de guaraná e alguns doces da barraca estavam saindo sozinho, flutuando no ar. Mas era eu pegando e levando. Ficaram assustados, tão assustados, que um dos mercadores fechou a loja que eu entrei. Então,
meu pai ficou sabendo da notícia e viu no meu quarto debaixo da cama um saco. Quando ele pegou o saco, ele viu que tinha mais de 6 gatos pretos mortos. Ele lembrou que no livro de São Cipriano tinha um grande feitiço que usava gatos pretos. Então meu pai me chamou a atenção e disse que ia tomar o livro de mim. E disse que qualquer ritual feitiço tinha suas consequências. Eu não liguei para o que ele disse. Ele pegou o livro e levou embora. Não sei para onde ele colocou, mas esse feitiço eu já sabia fazer de cor. E continuei fazendo os feitiços. Certo dia, eu fui num bar. Um barzinho pequeno da região. Já tinha feito feitiço. Entrei no bar e comecei a pegar as garrafas de Coca-Cola. Então, o dono do bar, quando viu aquilo, começou a fazer um tipo de reza estranha. Quando ele começou a fazer a reza estranha, eu comecei a ficar meio com sono. E eu percebi que eu estava aparecendo para eles. Eu estava invisível naquele momento. Mas de repente, eu comecei a clarear, a aparecer. Então, no mesmo momento, eu corri. Cansado, mas consegui correr. Então, antes de chegar em casa, eu vi meu pai enterrando um baú no fundo do quintal. Eu fiquei prestando atenção até que ele saiu dali e enterrou completamente o baú. Esperei que ele fosse dormir e comecei a cavar o baú. Quando eu estava cavando, meu pai se levantou da cama rapidamente e foi até mim. E ele me viu e me deu umas pisas e botou para a cama. No outro dia perguntei ao meu pai como ele sabia que eu estava cavando o baú se ele estava dormindo. Meu pai disse que ele tinha entidades informáticas, que tudo que ele fazia tinha uma entidade olhando ele. E tudo que ele fazia a entidade dizia ao meu pai. Não entendi como aquilo acontecia e fiquei meio confuso e deixei para lá. Passou um tempo, meu pai teve que viajar para um terreiro de Quimbanda, lá no Salvador. Então ele foi, fiquei com a minha mãe. A minha mãe não tinha essa entidade que informava sobre mim. Então, uma noite, fui lá no quintal cavar o baú. Cavei o baú e vi que dentro do baú estava o livro de São Cipriano. Peguei o livro de São Cipriano e fui ver outros tipos de feitiços, porque aquele já estava muito velho para mim. Então abri o livro e fui procurando pelas páginas. Fui procurando e vi vários feitiços e rituais. Tinha um feitiço que invocava o próprio demônio. Eu passei rapidamente. Quando cheguei nessa folha que eu disse que podia invocar o próprio demônio, me deu um calafrio muito grande. Então fui procurando por outras páginas e vi em algumas páginas que tinha rituais bons e também rituais ruins. E foi aí que eu achei um grande ritual maligno que não tinha volta nenhuma. Ensinava a fazer um pacto com o demônio para virar uma criatura horrível. A criatura que eu vi no livro se chamava lobisomem. Mas, pelo que eu via nos filmes e séries, lobisomem não parecia com aquilo. Lobisomem se parecia com um lobo grande, metade lobo, metade homem. Só que no livro, a mostrava diferente. A mostrava o lobisomem com focinho de porco, cabeça de cachorro, orelhas para baixo, parecido com um morcego, aquelas orelhas de morcego para baixo. Então percebi que existem vários tipos de lobisomens, e a maioria deles nenhum se parece com lobo. E vi que aqueles lobisomens todos tinham entidades demoníacas no seu corpo, que quando manifestada, acontecia a transformação. Fiquei curioso, mas não sabia que não tinha volta. Então fui fazer aquele grande ritual. No ritual, desenhei um pentagrama no quintal. Já era 3 horas da manhã.
Fiz um nome estranho que eu não direi aqui, e invoquei uma grande entidade. Bebi do meu próprio sangue no ritual e comecei a me sentir pesado na hora. A entidade se comunicou comigo e entrou no meu corpo. Certo dia, eu fui brincar com meus amigos de futebol. Não tinha acontecido nada de transformação nos dias anteriores. Então, o tempo estava passando, a gente jogando bola. Deu 3 horas da tarde, 4, 5, 6. Quando deu 6h45, eu olhei no relógio. Relógio que eu tinha no meu braço, relógio de ouro que meu pai tinha me dado. E vi que já era 6h45 e a gente jogando bola. Então fiz: eu vou para casa, amigos. Até outro dia. Qualquer dia eu falo com vocês. E fui para casa. Quando eu fui para casa, escutei uma voz na minha cabeça dizendo: é agora, se prepare. Foi aí que senti um grande calor no meu corpo. E comecei a ouvir meus ossos estralando e uma grande dor imensa. Caí no chão com muita dor. E cada vez que eu gritava, minha voz engrossava. Depois disso, não me lembro de nada. Só me lembro de algumas pessoas falando para minha mãe no outro dia que viram uma criatura negra devorando cabras, porcos e algumas vacas ali pela região, e que matou até um fazendeiro das bandas para lá. Então, imediatamente, quando eu escutei aquilo, eu fiquei aterrorizado e fui logo no livro de São Cipriano. Quando li a página toda do ritual, vi que não tinha volta. Então esperei meu pai chegar de viagem e contei o que tinha acontecido para ele. Ele disse que eu tinha destruído minha vida. E toda segunda, quarta e sexta, a entidade se manifestaria, até mesmo de dia ou à tarde. Ele me falou que essas coisas de transformação na lua cheia é pura mentira. Que a transformação acontece, e sim, quando a entidade quer se manifestar. Então me transformei ainda umas 7 vezes, que meu pai me dizia. Ele sempre deixava pelo quintal alguns bodes, porcos, carneiros e até umas vacas, de vez em quando, para eu saciar a fome e não correr para longe e nem ferir ninguém. Então meu pai fez um colar para mim, que demorou semanas para ser feito, com materiais da floresta e com consagração de alguns ciganos. Então quando eu coloco esse colar, só me transformo 3 vezes ao ano, que é no começo do ano, no meio e no final de ano. Então, eu vivo assim até nos dias de hoje, de 2021. Temo em machucar alguém que eu amo, mas como não tem volta, eu não sei o que eu posso fazer. Mas se tiver algum tipo de cura para isso, eu voltarei e contarei para vocês relatos sobrenaturais. Esse foi o meu relato. Boa noite.